assunto hoje é casamento. Isso mesmo, festa! Bom, muita gente quer casar, alguns divorciar, enfim, mas hoje o assunto é casamento. O casamento ele é um contrato entre duas pessoas e também ele é um instituto social. É necessário dois requisitos para o casamento. Basicamente, o consentimento, a vontade de casar, o consentir de casar e a autoridade competente. Se faltar um desses, o casamento inexiste. Não existe casamento se faltar um desses requisitos, ok? Bom, também é necessário o requisito mínimo de 16 anos para se casar. 16 anos, desde que autorizado pelos pais ou responsável, ambos os pais, entenda-se isso, ou também pode ser por uma decisão judicial, o suprimento, dessa vontade, dessa autorização dos pais, pode também ser suprida por autorização judicial, também pode ser também em questão de gravidez, ok? Bom, neste caso, menores de 18 anos, maiores de 16, eles casam, mas com o regime de separação legal de bens. Depois pode modificar o regime? Pode, mas se casar nessa situação com regime de separação de bens. O casamento também possui requisitos de validade. A questão de validade do casamento, porque existem casamentos nulos, que são pessoas que não podem se casar. De forma alguma podem se casar. Está lá no artigo 1521 do Código Civil. E um exemplo de pessoas que não podem se casar são os ascendentes com os descendentes em linha reta. O que quer dizer isso? Bom, o avô não pode casar com o neto, ou o pai casar-se com a filha, enfim, com o filho, enfim. Não se pode casar ascendentes em linha reta ou descendentes. Enfim, bisavô não pode casar com bisneto e assim por diante. Também não pode se casar os colaterais. Os colaterais, que seria isso, Rosana? Colaterais. Colaterais são os parentes que estão em linha horizontal. Bom, os colaterais incluem os irmãos, os tios, os primos, Mas a regra do nosso Código Civil é o seguinte: os colaterais até o 3º grau não podem se casar. E quem é o meu 3º grau? Muitas pessoas confundem essa questão de parentesco, falam de primo de 1º grau, primo de 2º grau, primo de 3º grau. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Existe sim a questão de parentesco, grau de parentesco. Então, o 3º grau é o meu tio, a minha tia. Porque para eu alcançar esse 3º grau, eu tenho o meu pai, esse exemplo, o meu avô e o meu tio. Então, para chegar no meu tio, eu tenho para o meu pai 1º grau, para o meu avô 2º grau e para o meu tio 3º grau. O filho do meu tio é o meu primo, então ele é um parente de 4º grau. O ordenamento jurídico só fala de parente até 3º grau. Então, respondendo a muitas dúvidas, dando alegria para muitas pessoas, primo pode se casar? Claro que pode, porque são parentes de 4º grau na linha colateral, enfim, pode. Ok? Bom, então também temos a questão do casamento daqueles que não podem se casar, aqueles que já são casados, Incorre até no crime de bigamia, não pode se casar aqueles que já são casados, tá? Temos também no ordenamento jurídico brasileiro a questão de pessoas que não devem se casar, Não devem se casar. Pode, mas não deve. Por quê? É no caso, por exemplo, de viúvo, antes de fazer a partilha. Questão de confusão patrimonial. Pois vejamos. Bom, a pessoa está viúva, casa, antes de fazer a partilha, eu tenho os filhos, tenho herdeiros, não resolveu essa situação, os bens podem se comunicar, aí dá aquele balaio, enfim. Então, o legislador, ele acredita que o melhor primeiro resolva essa situação e depois casa, tá bom? Então, fez a partilha, tudo certinho, sim, tá tranquilo. Então, ele recomenda, ele fala que não deve se casar aqueles que, por exemplo, também são divorciados, mas não houve a partilha de bens. Existem outros casos. Temos também a questão de casamentos anuláveis, não é casamento nulo. Casamento anulável são pessoas que casam, por exemplo, por engano. Como assim casar por engano? Bom, por exemplo, casou-se acreditando que
o cônjuge é aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ilibada, enfim. E caso se descobre que não, olha, é um assassino em série e torna-se insuportável a situação de morar com aquela pessoa. Ou, por exemplo, descobrir que o cara matou minha filha, é o assassino de um parente que eu muito estimo. Isso daí torna um casamento insuportável. Ou descobrir que o cara ou a mulher, enfim, ela estuprou um parente, enfim, é um criminoso. Isso daí dá sim, habilita sim a pessoa a buscar a anulação do casamento. Claro, pessoal, que existe prazo. Não dá para ficar 40, 50 anos casado e vir com a história: eu quero anular o meu casamento, eu acho que eu casei errado. Não é bem assim, né? Existe prazos aí no Código Civil. Quem quiser aí aprofundar um pouco mais, está ali no 1521, 1550, 1523, tudo isso que eu estou falando do Código Civil, ok? Bom, o casamento também tem formalidades. É necessário levar a documentação para cartório, né? A fim de promover a certidão de habilitação. E essa certidão tem validade por 90 dias. Em 90 dias pode se casar ali, enfim, fazer a cerimônia do casamento. Passou esses 90 dias, aí nova habilitação, ok? Precisa de 2 testemunhas e o casamento ele tem que ter uma publicidade, tanto que tem edital antes para verificar se essas pessoas estão impedidas ou não de casar, enfim. Caso alguém saiba desse impedimento, precisa se manifestar, levar as provas, enfim. E também ele precisa estar com as portas abertas, porque precisa se dar a publicidade, ok? E esse consentimento, no caso lá no cartório, casando, enfim, ele precisa ser genuíno, né? Não pode ter uma coação ali. Se a autoridade perceber uma coação, ela deve cancelar aquele casamento naquele dia e marcar para outro dia. Não pode voltar com aquele ato naquele mesmo dia, tá bom? Bom, casei só na igreja, casei só no restaurante, tá valendo? Não. Se não houve registro, não existe casamento, tá? Casei só na igreja, o meu estado civil é casado? Não, seu estado civil só muda, o estado civil da pessoa só muda se houver esse registro, né? Casado quando realmente há o registro do casamento, tudo bem? Eu termino por aqui. Você que acompanhou, compartilha, dá o teu joinha, escreve aqui nos comentários e principalmente, pessoal, compartilhe esse vídeo para quem realmente quer casar, porque nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre regimento de casamento, algumas outras formalidades, algumas possibilidades do casamento, tá bom? E por ali vai. Ó, meu beijão a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!